Hello, guys. How have you been? I hope you're great. Guys, check it out. Live número 13. Hoje nós vamos falar sobre os modal verbs. Can, could e should. Trouxe os três para o mesmo vídeo porque, por mais que cada um signifique uma coisa diferente, mas o jeito de utilizar eles, na afirmação, na negação e na interrogação, as características que eles carregam são as mesmíssimas. E vocês vão entender que, conseguindo usar o can, afirmação, interrogação e negação, será possível utilizar com o could e o should também. Bora lá ver o material que ficou muito legal? Vamos lá então. O can. Can, ele significa poder ou conseguir. Nós vimos na afirmação que verbos como he, she, it, por exemplo, ele joga, he plays, ela bebe, she drinks. Com o can, não existe ele pode, he cans. O can é usado de they até I. Funciona de igual maneira com todos os pronomes, beleza? Na negação, ele vai ser cannot ou então can. O can apóstrofo T, que é a terceira dica do slide que eu estou mostrando para vocês. Evitem falar can't. He can't work. Não, he can work. Mas a pessoa vai entender se eu escancarar o T. Vai, só que você não vai ouvir na prática. Então, como é que eu diferencio a afirmação da negação? He can work. He can work. He can work. He can work. Nos exemplos do próximo slide, nós vamos ver isso mais a fundo. Dois outros pontos importantíssimos acerca do can, que é utilizado na afirmação e significa poder, possibilidade ou conseguir, de uma habilidade, ser capaz de fazer alguma coisa. Nada de do you can, she doesn't can, they don't can. Esquece. O can, ele funciona como o verb to be. Ele mesmo pergunta, ele mesmo nega e ele mesmo afirma. Não precisa de auxiliar nenhum. E quando eu quero utilizar just, always, never ou quaisquer outros advérbios, o advérbio just, always ou never precisa estar depois do can, que nós veremos no próximo slide exemplos de como utilizar esse cara. Primeira frase. She can just go after work. A dica do slide que eu estou mostrando agora, a última, just, always e never, precisam estar após o can. E é o que aparece na primeira frase. She can just go after work. Ela só pode ir depois do trabalho. Caso eu falasse, she can never go after work, ou she can always go after work, potato, potato, both work. Os dois funcionariam, porque eu só troco o advérbio just por always, never ou quaisquer outros, mas o jeito de fazer a frase é a mesma coisa. E eu poderia utilizar essa mesma frase sem o just, she can go after work, beleza, vai significar apenas ela pode ir depois do trabalho, ao invés de ela só pode ir depois do trabalho. Próximas frases. We can go after work. Uma negação. Nós não podemos ir depois do trabalho. We can go after work. Pergunta. Can they go after work? Eles podem ir depois do trabalho. Eles conseguem ir depois do trabalho? Observa que na pergunta, o can vai no início da frase, tal qual ocorre com perguntas com do, does ou até com o verb to be, is, are, was, were e assim sucessivamente. Na pergunta, inverto o can com o pronome. E as duas últimas perguntas. Why can I go after work? Por que eu não posso ir depois do trabalho? Why? Question word. É o primeiro item em uma pergunta. Depois vem o can. Why can I go after work? Por que eu não posso ir depois do trabalho? E a última pergunta que é muitíssimo legal. How can you be so disciplined? How can you be so disciplined? Como você consegue ser tão disciplinado? Observa que nas frases acima, o can, ele traz uma ideia de poder. E na última frase, eu considero o can com a ideia de conseguir, ser capaz de fazer alguma coisa. How can you be so disciplined? Como você consegue ser tão disciplinado? Ponto importantíssimo. Observe que todas as frases têm dois verbos, can, go ou can e be, que é o caso da última frase. Vocês viram o to entre can e o verbo go ou be? Não, porque não existe to entre dois verbos quando eu uso can, could e should. He can to go, esquece. How can you to be, esquece. Não tem to na frente, no meio de dois verbos, beleza? Depois do can, toca o verbo direto. She can go, they can dance, can you drink? E assim sucessivamente. Falando do can, vamos mudar para o could, que transmite a mesma ideia do can. Só que ao invés de poder ou conseguir, que é o que nós vimos até o momento, o could vai representar podia, poderia ou conseguia. Pegando a segunda dica desse slide que eu estou mostrando agora, ele transmite a mesma ideia que o can, porém no passado.
Na negação, vai ser could not, ou contraindo couldn't, couldn't. E na interrogação, o could vai inverter com o verbo. Posso colocar na mesma frase could com do, don't, will, does ou qualquer outro auxiliar? Não! Tal qual o can, could não se mistura com nenhum auxiliar. Por quê? Porque ele mesmo nega, pergunta e afirma. E quando eu quero utilizar just, always, never ou quaisquer outros advérbios, indo para o próximo slide, o could vai ter o just logo depois dele. Na primeira frase com o can, nós vimos she can just go after work. Ela só pode ir depois do trabalho. Observe que agora eu só troquei o can e coloquei o could. She could just go after work. Ela só poderia ir depois do trabalho. Uma possibilidade. Ela só poderia ir depois do trabalho. Negação. We couldn't go after work. Couldn't. O D de dado já vem com o som anasalado do N em seguida, coladinho. Couldn't. Vão treinando esse som para pouco a pouco evitar o couldn't. Couldn't go. Não. Couldn't. Couldn't. Pouquinho a pouquinho, observando como fala, vocês vão ver como é que se usa esse cara na prática. We couldn't go after work. Nós não podíamos ir depois do trabalho. Nós não conseguimos ir depois do trabalho. Pergunta. Could they go after work? Eles podiam ir depois do trabalho? Why couldn't I go after work? Por que eu não poderia ir depois do trabalho? Se vocês compararem essas frases com os exemplos de can, vão ver que são as mesmas. Eu apenas tirei o can e coloquei could. Tirei o can, negação, e coloquei couldn't, restante, a mesmíssima coisa. E na última pergunta, eu trago a ideia de habilidade. How could you be so disciplined? Ao invés de poderia, could vai virar conseguia. Como você conseguia ser tão disciplinado? No sentido de como você era capaz de ser tão disciplinado. Vimos o can até o momento que significa poder ou conseguir. Could, podia, poderia ou conseguia é o passado de can. E agora vamos ver o should. O should significa deveria, na ideia de um conselho, ou dever, não de obrigação, mas de uma possibilidade. Indo para o terceiro item desse slide, a negação vai ser should not, ou contraído, shouldn't. E um ponto importante, tá? Do, don't, does, will ou qualquer outro auxiliar não será utilizado com should ou shouldn't. Beleza? Just, always, never ou quaisquer outros advérbios vão precisar ir logo depois do should na frase, tal qual no slide que estamos vendo agora. He should just go after work. Ele deve só ir depois do trabalho. Ele só deve ir depois do trabalho. Uma possibilidade. Poderia tirar o just. He should go after work. Ele deve ir depois do trabalho perfeitamente. Apenas tiro o just, mas a ideia, o jeito como fazer a frase é a mesma coisa. Negação. We shouldn't go after work. We shouldn't go after work. Nós não deveríamos ir depois do trabalho. Alertando. We shouldn't go after work. Observem que should é um verbo, go é outro, shouldn't to go. Pode cortar. Não existe to depois de can, não existe to depois de should e não existe to depois de could. Beleza? Pergunta, should they go after work? Should they go after work? Eles deveriam ir depois do trabalho ou eles devem ir depois do trabalho? Penúltima pergunta, why shouldn't I go after work? Por que eu não deveria ir depois do trabalho? Questionando o conselho de alguém. E a última. Why should I be more disciplined? Why should I be more disciplined? Por que eu deveria ser mais disciplinado? Percebe que aqui o should transmite uma ideia de deveria. Comparem as frases com o can, o could e o should. Vocês vão ver que elas funcionam de igual maneira, mudando apenas o quê? O verbo modal que eu vou utilizar. E a evidência disso é essa tabelinha que nós fizemos aqui. Olha só o affirmative form usando o can, could e should. Na esquerda, antes da flecha, he can, he could, he should. He can work, ele pode trabalhar, ele consegue trabalhar. He can make, ele consegue fazer. He can look, ele consegue olhar. He can get, ele consegue obter, ele consegue chegar. Vai depender do contexto. Se eu trocar can por could, a junção com os verbos da tabelinha vai ser da mesmíssima forma. He could work, he could make, he could look, he could get. Tal qual o should. He should work, he should make, he should look. E muito importante levar em consideração o seguinte. Eu utilizo, seja can, could ou should, não importa.
com qualquer verbo da coluna ao lado, da tabelinha ao lado, e eu vou ter a mesmíssima frase, só modificando, claro, o verbo modal, can, could ou should, e com quem eu vou fazer a junção. De resto, vai ser tudo da mesmíssima forma. Ponto importante, eu só considerei o he. Poderia trocar por she, we, they, I, you, ou até mesmo o it? Sim, can, could e should é utilizado com quaisquer pronomes de tratamento, não tem problema nenhum. Poderia utilizar outros pronomes como de posse. A minha mãe pode trabalhar com você. My mom can work with you. My mom can work with you. Perfeito. Porque my mom, se eu trocar my mom, o pronome vai ser she. Se eu utilizar my mom can work with you, ou she can work with you, potato, potato, both work. Beleza? Indo para negação, é a mesma tabela da afirmação. Só que ao invés de can, nós temos can. Ao invés do could, temos o couldn't. E ao invés do should, temos o shouldn't. Mas juntando esses três itens com a tabela ao lado, vamos ter a mesma ideia. She can work, she couldn't work, she shouldn't work. Não importa. Utilizo o verbo modal na negação com quaisquer verbos que está na tabela e poderiam ser outros também. O jeito de fazer vai ser o mesmo. Vai modificar apenas o quê? O significado do verbo modal que eu estou usando. She can work. Ela não consegue trabalhar. Ela não pode trabalhar. She couldn't work. Ela não podia trabalhar. She shouldn't work. Ela não deveria trabalhar. Ela não deve trabalhar. E na interrogação, a mesma coisa. Can they work? Could they work? Should they work? Só troco o verbo modal, inverto com o pronome, coloco o verbo que está na tabelinha, como nós vimos no começo. Não existe S, se fosse ao invés de they, she. Can she works? She can't work. Esquece, não existe. Apenas inverte can, could e should com o pronome, e coloca o verbo depois. Should they make? Should they look? Could they make? Could they look? Can they make? Can they look? Ou qualquer outro verbo. A ordem é a mesma. O jeito de fazer é o mesmo. Vou modificar apenas o quê? Vou modificar qual o verbo modal que eu vou utilizar. Can, presente. Poder, conseguir. Could, passado. Podia, conseguia. Mas ele também significa poderia. Principalmente em frases como, poderia me ajudar? Could you help me? E o should traz a ideia de deveria, um conselho ou uma possibilidade. Eu deveria ir para casa. I should go home. Ele deve chegar logo. He should arrive soon. Pessoal, observem, vejam essa live com bastante atenção. Venham com dúvidas. Aqui é só para trazer uma ideia do que significa o can, o could e o should e como vocês utilizam eles na prática, visto que o modus operandi de cada um deles é igual, seja na afirmação, na negação e na interrogação. Isso é muito rico, porque nós podemos colocar o método por blocos em prática e entender esse contexto de como utilizar três verbos modais diferentes ao mesmo tempo e já ser um 3 em 1 e aumentar muito o meu vocabulário. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. As próximas 2 lives, no próximo sábado, os benefícios da técnica degustar a frase, que eu venho conversando com vocês durante as aulas. E no dia 30, vamos pronunciar TH em inglês? A frase na parte da direita do slide, ela é muito especial para mim, que foi... Essa frase apareceu para mim em 2008, quando eu ensaiei para o meu discurso na formatura, e o texto que me fez ser eleito orador da classe, eu encerrei o discurso para a minha turma com essa frase. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar, por medo de tentar. William Shakespeare. Thank you so much, guys. Take care. Have a great week. If you have any questions, let me know. See you next Saturday. Okay? Take care, guys. Bye-bye.